O interessante do fenômeno da Globo News, de alguns jornalistas, e da CNN, e da Vera Magalhães, e da Bela Megalha do Globo, e da, enfim, todas elas, Mônica Bergamo, é que são puppets, são a boquinha que fala lá, a boquinha de recado, ela vem do gabinete dos ministros. E olha o que a boquinha de recado está falando sobre o Bolsonaro. Vamos lá, vídeo 5. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada. Tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina, obviamente, os Estados Unidos, né? Desconsiderando o apoio e o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. É importante deixarmos claro isso. Pode pôr o vídeo 6 também. Tem bastante teoria. Vamos lá, a teoria vai para baixo ainda. Piora o negócio. Quando você vê o mapa, Lins, tirando a Argentina e os Estados Unidos, onde você vê assim aliados? Para o Bolsonaro nesse momento? No Paraguai, eventualmente, ele poderia encontrar um abrigo interessante. Aqui na América do Sul vai ser isso. Seria Paraguai ou ir para... Também tem essa possibilidade. Estando no Brasil, repetindo o que fez com a Hungria, ir para uma dessas embaixadas amigas, em Brasília mesmo, e a partir dali pedir um salvo-conduto para ir para o aeroporto e tudo mais, desde que ele tenha a garantia de asilo. Eu não, contrariamente ao que o Valdo apurou em relação a fontes, eu não veria maiores problemas de Donald Trump se posicionar em defesa da liberdade de Bolsonaro. Eu quero, Paula, te ouvir sobre isso, porque eu acho interessante, né? Eu sinto um cheiro de preventiva saindo do forninho, Paula. Você sente o cheiro de preventiva saindo do forninho? Óbvio. Inclusive, no dia do julgamento da admissibilidade da denúncia, houve quem dissesse, né, boatos, mas que são boatos que podem realmente ser realidade, que o Bolsonaro decidiu não ir ao segundo dia lá do julgamento porque ele poderia sair de lá direto para a cadeia. E eu não duvido que algum ministro quisesse exatamente isso. Por eles, o Bolsonaro já estaria preso, enterrado num buraco profundo, e eles fariam igual ao Ministério da Verdade do 1984, apagariam todas as fotos e todas as notícias referentes a Bolsonaro. Mas eu quero voltar no assunto anterior, porque eu acho bem interessante essa história aí do Tarcísio, que o Tarcísio, ele é muito poliana, né? Talvez agora ele caia na real. Que ontem mesmo saiu uma matéria dizendo que o Alexandre de Moraes ficou muito chateado depois do último discurso que ele fez em Copacabana, que foi a primeira vez que ele fez um discurso decente em cima de um caminhão e finalmente falou o que devia ser falado, que enquanto pessoas inocentes estão sendo presas, os corruptos da Lava Jato estão sendo soltos. E ele sequer citou o nome do STF. O Tarcísio nunca fez um discurso contra o STF ou contra o Alexandre de Moraes. Nunca fez isso. Ele apenas falou o óbvio. Os corruptos da Lava Jato estão soltos e nós temos presos por escrever de batom em uma estátua. E por causa disso, saiu uma notícia ontem, se eu não me engano, na coluna da Bela Megali, falando que o Alexandre de Moraes estava chateado com o Tarcísio, que se reunia semanalmente com o Alexandre de Moraes. Tarcísio de Freitas tinha reuniões semanais com Alexandre de Moraes. Então, embora ele sinalize o apoio a Bolsonaro e a sua fidelidade ao Bolsonaro, e eu não duvido disso, até porque ele não é burro de dizer que vai estar contra o Bolsonaro, porque ele só é o Tarcísio, ele só é o governador graças ao apoio do Bolsonaro, e eu espero que ele se mantenha fiel, mas agora ele vai entender que esse pessoal que está do outro lado não quer saber de diálogo, só quer saber do diálogo com ele enquanto ele está favorecendo o outro lado. Enquanto ele fecha a boca para os abusos que aconteceram no 8 de janeiro, ele só foi fazer um discurso realmente contundente na última manifestação em Copacabana. A gente comentou todos os discursos, porque não adianta a gente eleger um político conservador que despeja milhões e milhões de dinheiro da mansão na Avenida Paulista para o movimento LGTV, enquanto a direita, às vezes, sequer é recebida. O principal articulador do Tarcísio no governo de São Paulo, quem é? O Kassab. E o Kassab só foi se posicionar... Ele nem sequer se posicionou, né?
O Kassab só se reuniu com o Bolsonaro e já entrou na coleira do Alexandre de Moraes. Então agora nós temos, é aquilo que eu falo, a ditadura vai avançando, que eu falei no meu comentário anterior. Então, o Moraes jamais imaginou que quando ele resolvesse colocar as garrinhas em cima do Sérgio Tavares, que isso ia virar o que virou. Ele nunca imaginou que quando ele condenasse uma cabeleireira que escreveu de batom numa estátua por 14 anos, ia ganhar a dimensão que ganhou. Agora ele está comprando briga com o Tarcísio, que se reuniu até agora semanalmente com Alexandre de Moraes. Tarcísio reunião com Alexandre de Moraes, semanalmente. Agora ele está comprando uma briga com o Tarcísio e com o Kassab. O que eles vão fazer? Eles vão ceder e tentar continuar dialogando com a ditadura? Ou eles vão sair do mundo de Poliana e entender que com o ditador, infelizmente, não existe diálogo? A gente tem que acabar com os abusos, libertar os presos inocentes e devolver o único candidato que realmente tem ali a representação do povo conservador no Brasil, que é Bolsonaro, para disputar a eleição e deixar o povo decidir. Eleição sem Bolsonaro é golpe, né? Quem é que está se beneficiando com a inelegibilidade do Bolsonaro? É interessante a gente fazer essa pergunta. Será que às vezes alguns aliados não trabalham nos bastidores para que ele continue inelegível, para ter ganho político? Essa é uma dúvida. Infelizmente, na política a gente tem que pensar sobre todas as razões. Então, se o Bolsonaro vai fugir, eu acho que não. Porque se ele quisesse fugir, ele não teria voltado dos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que ele deveria ter ficado nos Estados Unidos, porque, obviamente, ele será preso. Não tem para onde fugir. Infelizmente é assim. E tem um ponto, Sérgio, que eu acho interessante. A gente tem um quadro aqui chamado Twilight Zone Brasil. E eu vou entrar no quadro Twilight Zone Brasil, que é onde as coisas mais surreais e fantásticas e exóticas acontecem no plano da nossa política e do pseudo-jornalismo que a gente vive hoje. Eduardo Leite no Twilight Zone Brasil. Vamos colocar a vinheta. It is an area which we call the Twilight Zone. E a gente tem, esse é o ponto. Vamos trazer o ponto completo. Vão ter, acho que 5, talvez até mais, governadores de estado na manifestação do dia 6 de fevereiro, na Avenida Paulista, às 2h da tarde. Vai ser gigante. Enquanto isso, Eduardo Vassalo Leite, grande concorrente a ser uma cadela do STF, a gente tem um prêmio, tá? Nosso prêmio é semanal, Sérgio. Cada semana a gente premia uma cadela, mas tem que ser assim, cadelona do STF, uma grande cadela. E o Leite, ele está interessadíssimo no prêmio. Ele mandou esse vídeo para a gente para ganhar. Vamos colocar para vocês. Porque estamos falando de um ex-presidente da República sendo julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O quanto que isso mexe com o ambiente político de olho em 2026. E aproveitando também o seu posicionamento com relação ao projeto de lei da anistia. O senhor é a favor ou contra? Olha, não, sou contra a anistia, entendo que merecem sem ser julgados. Agora, é claro que há que ter um cuidado sobre a proporcionalidade das penas. O que nós observamos no Brasil, nesse processo eleitoral de 2022, envolve, sim, como nós observamos, a defesa em atos antidemocráticos até de um golpe de Estado. Mas muitas pessoas que participaram de mobilizações, de movimentos, não têm a mesma participação que outras pessoas que tenham planejado, efetivamente, quebrar a ordem constitucional e prejudicar o processo eleitoral. Então, a proporcionalidade das penas me parece que é importante, mas não deve haver anistia para quem tenha participado, né, de alguma forma, desses atos contra a democracia. Muito conveniente, né, Sérgio? Acho que quem assistiu o seu documentário, talvez o Eduardo Leite pode ser uma audiência necessária para o seu documentário, para talvez descortinar alguma coisa, ou ele só finge que não vê por algum interesse, algum subterfúgio, algum interesse pessoal? É obviamente interesse, mas aqui o que me deixou novamente de boca aberta, mais do que estas declarações deste político, de vê-se que está a debitar a informação que lhe pediram para debitar, foi ver as televisões, naquele vídeo que mostraste há pouco, a falarem já em rota de fuga, e eu que já trabalhei em órgãos de comunicação e que consigo perceber os sinais faciais e a mensagem subliminar,
e entende-se perfeitamente o que eles estão a fazer. Primeiro, entende-se que essas notícias sobre as rotas de fuga de Bolsonaro são mesmo encomendadas pelo STF mesmo, e o objetivo é duplo. Primeiro é moldar a mente das pessoas de que Bolsonaro é culpado, porque é rota de fuga, e no subconsciente das pessoas elas ficam, pois, porque ele é culpado, as pessoas, muitas pessoas não pensam e simplesmente recebem a informação da televisão sem questionar. E depois também, porque, como disse a Paula, para preparar a mente das pessoas para uma possível prisão, para ninguém ficar escandalizado. Porquê? Porque já tinha sido feito esse trabalho de mensagem subliminar, de lavagem cerebral, de que ele corria o risco de fugir, risco de fuga. E, portanto, tudo isto tem mesmo, há um plano por trás de tudo isto. Tudo isto é orquestrado de forma cirúrgica, e são os mesmos jornalistas que nós sabemos que no dia da vitória de Lula, da vitória falsa de Lula nas eleições, comemoraram na redação do Globo como se fosse a vitória do Screte mesmo, como se tivessem sido campeões do mundo, quando sabemos que não há perigo de fuga nenhum, porque, como disse a Paula, Bolsonaro nem sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos, ele dá sempre a cara, ele volta sempre. Bolsonaro não é homem de virar a cara à luta, por isso é que estava lá no dia em que se decidiu o julgamento, ele estava logo lá. E em relação a Tarcísio Freitas, é importante também que Tarcísio entenda que hoje é Bolsonaro que está a ser perseguido injustamente, amanhã pode ser o próprio Tarcísio.